oficialmente. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro. Muito prazer, eu sou a Patrícia Cruci, trabalho na área de gestão de pessoas, especificamente com diversidade e inclusão, e fico muito contente com a presença de todos vocês aqui nessa manhã de terça-feira. Bom, vou me apresentar aqui brevemente para vocês, tá? Fazer uma autodescrição, caso alguém esteja só nos ouvindo, tá bom? Sou uma mulher branca de 25 anos, cabelos ruivos, jogados ao lado. Estou com uma camiseta laranja e com blazer branco por cima e com fundo branco logo atrás, tá bom? Pessoal, primeiramente, obrigado pela presença de todos vocês nesse nosso encontro, né? E hoje nós temos aqui alguns convidados, né, que farão parte desse nosso momento aqui, dessa nossa 1 hora pela manhã, nesse nosso encontro aqui do Hora do Saber, né? Então, como alguns aqui, vendo alguns nomes, né, já me recordo, já participaram de encontros da Hora do Saber. Mais uma vez, né, como todos os meses nós temos feito, nós estamos aqui para partilhar conhecimentos com vocês, para fazer uma troca, para que nós possamos ter um momento aí bem bacana de real conhecimento, tá bom? Então, deixo vocês agora aqui com o Fabrício, com a Marina, que vão contextualizar um pouquinho para a gente, e já vão apresentar os nossos professores convidados, tá bom, pessoal? Espero que todos tenham um bom encontro aí, e muito obrigado pela presença de todos. Olá, obrigado, Patrícia. Bom dia a todos, pessoal. É um prazer participar de mais essa edição do Hora do Saber, né? E agora falando aí sobre raça, cor e etnia. Bom, eu sou o Fabrício Silva, né? Eu sou um homem negro de pele clara, eu uso dreads no cabelo, né? Estou usando um óculos com hastes branca, estou com uma camisa marrom, né? Atrás de mim tem uma parede branca, um armário e uma janela, né? Bom, eu trabalho aqui no setor de extensão da Unifran. Sou mestrando em promoção de saúde também, né? E membro do Laboratório de Proteção e Inclusão Social, o Lab Pro Social, ambos aqui da Unifran. Sou conselheiro também do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Franca, né? O CONDECOM, e integrante do Grupo de Trabalho e Estudos Étnicos Raciais, Luana Barbosa, também aqui da cidade de Franca. Será um prazer estar com vocês aqui hoje. Bom dia, pessoal, muito prazer. Primeiramente, Patrícia, obrigada pelo convite, Fabrício também. É uma honra falar um pouquinho sobre esse assunto que eu gosto tanto e que eu gosto tanto também de aprender um pouquinho mais, né? Sempre tem algum conhecimento que a gente ainda precisa ter uma atenção maior. Me apresentando formalmente, meu nome é Marina, faço parte aqui do time de atração de talentos. Fazendo uma breve autoanálise sobre mim, uma autodescrição. Eu sou uma mulher preta, de 21 anos de idade, sou formada em gestão de recursos humanos, tenho cabelos escuros, divididos ao meio, meu cabelo, ele é um cabelo black power, tá? E abaixo eu estou usando um colar dourado, e estou aqui, atrás de mim tem uma lousa, e estou dentro de uma das salas de aulas aqui da Unicid no Tatuapé. Legal, será um prazer, Marina, estarmos juntos nessa manhã, né? Bom, pessoal, contextualizando um pouquinho, né, sobre essa live, Raça, Cor e Etnia, em 20 de novembro comemoramos o Dia Nacional da Consciência Negra, né? Dia esse que foi incluído oficialmente no calendário escolar em 2003, quando promulgada a Lei 10.639, que obriga o ensino da história e cultura afro-brasileira. A origem da data carrega também o mesmo motivo pelo qual, em 2011, um novo decreto afirmou também como Dia Nacional de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares e ícone da resistência negra no país. Zumbi morreu em 20 de novembro de 1695. No Brasil, esse povo foi escravizado por mais de 300 anos e hoje é um dos países com o maior número de negros vivendo fora de África. De acordo com o censo demográfico aí de 2010, o último censo que temos, né, a grande maioria da população negra a grande maioria da população brasileira, né, se autodeclara negra, sendo aí 7,5% de pretos e 43,4% de pardos, né, dados esse do IBGE de 2010, né? O paradigma aí construído sobre a justificativa de que negros são inferiores a outros povos, estigmatiza e isola o povo negro vindo de África,
E é nesse contexto que Achille Mbembe, né, em seu livro Crítica à Razão Negra, ele lembra, né, como aconteceu historicamente com os povos de origem africana, em transformar a pessoa humana em coisa, objeto ou mercadoria. Marina? Bom, gente, pensando um pouquinho sobre esse breve contexto que o Fabrício nos trouxe, eu gostaria de convidar os dois docentes aqui que fazem parte do time e do Grupo Cruzeiro do Sul para esclarecer um pouquinho mais sobre o assunto, sobre essas questões que são tão importantes da gente falar também dentro das empresas, tá? Então, eu gostaria de convidar primeiramente a professora, a mestra Andréa Maria Ribeiro Silva. Ela é graduada em Serviço Social pela Unifesp de Franca. Ela é graduada em Direito pela Universidade de Direito de Franca, especialista em Gestão Jurídica pela Unifesp de Franca também, mestre em Linguística pela Universidade de Franca, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade de Franca, docente no curso de Direito da Universidade de Franca também, e ela é coordenadora do curso de Serviço Social lá da Universidade de Franca também. Bom, só pontuando, Marina, é o Unesp Franca, tá? Que ela é graduada, mas é mais tranquilo, tá? Bom, para estar junto com a gente nessa live também, eu convido também o professor mestre, né, Júlio César Domiciano, né, o professor Júlio, que é graduado em Educação Física pela Faculdade de Educação Física de Batatais. Ele é pós-graduado em Bases Biomecânicas do Movimento Humano pela Faculdade de Educação Física também de Batatais, né, e Bases Fisiológicas do Movimento Humano pela Universidade de Franca. Ele é mestre em promoção de saúde também pela Unifran, é professor de anatomia humana nos cursos de fisioterapia e medicina da Unifran e também é conselheiro do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Franca, o CONDECOM. E é com muito prazer que eu convido a professora Andréa para iniciar o bate-papo. Professora, você vai ter 15 minutos, tá? Então, no momento que se sentir preparada, pode iniciar, tá bom? Bom dia! Como a Marina apresentou, eu sou Andréa Ribeiro, eu sou uma mulher preta de 49 anos, quase meio século, estou usando cabelos curtos, tenho cabelo escuro, estou com a camisa verde, brincos com pedra verde, um fone de ouvido branco e atrás de mim nós temos aqui uma cortina branca. E eu gostaria de dizer que é com imenso prazer que, como uma docente negra da Universidade de Franca, eu estou aqui participando desse momento tão importante, tão relevante. Eu vou pedir licença aqui para compartilhar com vocês a minha apresentação e nós vamos continuar conversando, né? Então, o tema da nossa live, como já mencionaram, aí da nossa Hora do Saber, é raça, cor e etnia. Como o Fabrício bem pontuou e mostrou aí as origens históricas, no mês de novembro nós comemoramos o Dia da Consciência Negra, mas o mês em si é considerado o mês da consciência negra. Nesse momento, nós paramos para refletir, quando nós vimos várias postagens nas redes sociais, alguns argumentando no sentido de que não deveria existir um dia da consciência negra, todos os dias deveria ser o dia da consciência humana. E aí, com base no tema da live, né, raça, cor e etnia, eu convido vocês aqui para refletirmos por um momento sobre essas expressões. E quando nós falamos em raça, pressupõe aí um agrupamento de seres da mesma espécie. Então, nós temos animais de determinada raça, e aí fica estranho se referir ao ser humano, né, com a possibilidade de existir mais de uma raça. Então, biologicamente, a raça humana é uma só. Não há que se falar em diversidade de raça. Mas, sociologicamente, a expressão raça é usualmente utilizada para identificar uma etnia, para colocar ou inserir alguém dentro de um determinado grupo étnico.
E como que essa pessoa, né, é identificada dentro de um grupo étnico? Por suas características, com base na sua origem, com base na sua cultura e, especialmente, aquilo que está mais visível, com base nas suas características físicas, especialmente a cor da pele, né? Então, a gente fecha aqui o entendimento de raça, cor e etnia. A minha cor da pele, de repente, vai revelar que eu pertenço a um determinado grupo étnico. Mas não é só a cor da pele, né? Eu tenho outras características, como o cabelo, por exemplo. A Marina disse, olha, eu estou usando um cabelo Black Power. Eu, Andréa Ribeiro, eu tenho um cabelo crespo, mas estou usando um cabelo que está aqui processado. Mas esse cabelo crespo revela aí uma origem étnica, né? Formato do rosto, formato do nariz, tudo isso contribui juntamente com, como nós falamos, juntamente com a cor. E aí o Fabrício já mencionou, né? E eu trago dados aqui de uma pesquisa mais recente, de 2001, mas corroborando aquilo que o Fabrício falou, vejam vocês que realmente a maioria da população é negra, quando nós temos apenas 9,1% se declarando pretos, mas em contrapartida, nós temos 47% se declarando pardos, e somente 43% dos brasileiros se autodeclaram brancos. E aí, quando eu falo que nós temos 47% se declarando pardos, eu chamo vocês para lembrarem que o Brasil é um país feito de miscigenação, né? Então, nós temos aqui uma população que não se pode dizer que é predominantemente dessa ou daquela etnia, porque é o país da diversidade, é o país da miscigenação. O IBGE apresenta 5 categorias, né, de cores aí, através das quais os indivíduos se autodeclaram. Então, seriam brancos, pretos, pardos, amarelos e indígenas. Hoje aqui, né, no mês da consciência negra, nosso foco está voltado, então, para os pretos, para a população negra. E aí nós vemos que quando nós falamos em pardos e falamos em miscigenação, nós temos, né, aí a confluência de brancos que se casaram com negros, e aí os filhos nasceram, como o Fabrício falou, olha, eu sou um homem negro de pele clara. E aí, então, essas pessoas se autodeclaram pardas, muitas das vezes, mas a negritude está presente. E aí, uma questão que eventualmente seria assunto para mais uma live, né? Dentro aí dessa questão racial, existe aí um movimento que é o chamado colorismo, né? E aí, então, você é preto? Não, mas você não é tão preto, alguém diz. E se a gente parar para pensar, às vezes, dependendo da forma como isso é apresentado, como isso é falado, a conotação que isso assume, pode ser discriminatória. E nós já vamos falar em discriminação. Então, muitas das vezes, eu, que tenho pai branco e mãe preta, e me autodeclaro negra, preta, sou compelida, não, Andréia, mas você não é tão escura. Não, mas você... Então, é o tal colorismo, né? E dependendo aí, quanto mais melanina a pessoa tiver, talvez maior o grau aí de sujeição a processos discriminatórios. E, quando nós falamos em discriminação, vamos parar um pouco para refletir sobre o que vem a ser. E aí nós temos que o racismo, ele é composto aí de práticas preconceituosas, práticas discriminatórias. E quando nós falamos em preconceito, o próprio nome já diz preconceito. Eu tenho uma ideia pré-concebida sobre uma determinada pessoa em razão de suas características
em razão da cor da sua pele. E aí, historicamente, nós sabemos que o Brasil é um país de colonização europeia, né? No entanto, nós tínhamos aqui os indígenas e vieram para cá os negros. Mas os negros vieram num processo de escravidão. Como o Fabrício mencionou, tratados como coisas, como objetos, como propriedade de seus senhores. E aí, depois de muita luta, acontece que, supostamente, alcançamos um processo aí de liberdade, a libertação dos escravos negros. E qual seria o sentido disso? Recentemente, no Dia da Consciência Negra, eu assisti o cantor Péricles entrevistando o poeta aqui de Franca, Carlos de Assunção, e o poeta, em um dos seus poemas, que ele transforma em música, através do que ele chama Sarau Protesto, tem uma parte que ele fala: a princesa Isabel assinou um cheque sem fundo, ela enganou todo mundo, porque, não obstante, né, as iniciativas no sentido de libertação da escravidão, o negro saiu desse processo com a mão na frente e outra atrás, sem nenhum suporte, sem ter para onde ir, sem ter onde trabalhar, porque a mão de obra dele era preterida, e aí ele vai para a periferia e se vira como pode. E daí nasce o preconceito de que aquele negro que não trabalhava, porque não tinha emprego, porque o mercado não se abria para ele, era vagabundo, era preguiçoso. Então, rapidamente, isso para dizer que é o preconceito, né? Já é uma ideia preconcebida com relação a determinada pessoa, menosprezando o seu valor. A ideia errônea, equivocada, de que existiria uma hierarquia e uma supremacia de uma raça sobre outra. E quando nós falamos em discriminação, por sua vez, consiste no processo de tratar as pessoas de forma diferenciada, e aí também com uma conotação negativa, menosprezando, diminuindo, em razão da sua cor, em razão da sua negritude. E aí, eu trago para vocês aqui algumas fases quando nós falamos em racismo no Brasil, né? Em preconceito. Nós ouvimos falar muito em preconceito estrutural, que isso existe no Brasil, e aí, em contraponto, nós temos o chamado mito da democracia racial. Não, democracia racial no Brasil. Aqui não existe preconceito. Nós somos um país de uma população miscigenada, então não tem. Então, aqui, né, a autora Grada Quilomba traz em uma de suas obras algumas fases pelas quais nós passamos. Primeiro, negação. Negação, não existe preconceito, não existe racismo no Brasil. Depois, culpa por entender que existe. A vergonha por identificar práticas preconceituosas e discriminatórias. O reconhecimento de que, de fato, existe, e aí o processo de reparação, quando nós descruzamos os braços e tomamos a atitude para fazer alguma coisa. E aí, quando nós falamos em descruzar os braços e tomar atitude para fazer alguma coisa, nós temos, então, a seguinte situação. No Brasil, nós temos legislação que visa punir práticas antirraciais, antirracistas. Bom, a Constituição Federal, desde sempre, fala no artigo 5 que todos são iguais perante a lei, sem discriminação de qualquer natureza. Em 89, nós temos uma lei que descreve várias condutas que são tipificadas ou consideradas crimes raciais. Ou seja, impedir o acesso de alguém ao trabalho, a alcançar uma promoção, tratar de forma diferenciada. E aí vem o Código Penal e estabelece punição, né,
para práticas discriminatórias, entre elas em razão da cor, né, que nós chamamos aí de injúria racial, prevendo aí penalidade de reclusão, com pena de 1 a 3 anos de reclusão. E nós temos em 2010 o advento do Estatuto da Igualdade Racial, Lei 12.288. Tá? Isso é um breve apanhado, existe muito mais do que isso. E aí, nós vimos que o objetivo do Estatuto é fazer com que a população negra brasileira conquiste a efetividade dos seus direitos. E se é necessário um Estatuto para isso, é porque nós, de alguma forma, reconhecemos que esses direitos não estão efetivamente conquistados. É preciso tomar algumas providências. Nesse sentido, nós temos observado, e eu conversava aqui com a Marina, com a Patrícia, pouco antes de iniciar a live, uma tendência nas universidades de ampliar o espaço para docentes, para funcionários negros. Existe uma política de cotas para a inclusão dos negros nas universidades, nos setores da administração pública e até mesmo nas empresas privadas, no ambiente corporativo. E aí nós temos a seguinte questão, e aí quando eu falo em ambiente corporativo, preconceito, discriminação, existe onde? Existe em todo e qualquer lugar. Existe nas escolas, desde pequenas as nossas crianças passam por isso, existe no ambiente de trabalho, existe no ambiente social, no meio social no qual nós convivemos, né? E para nós, aqui dentro de uma instituição, dentro de uma corporação, no ambiente corporativo, qual é o nosso papel, né? Notadamente agora, nesse mês que se fala em mês da consciência negra? É reconhecer. Reconhecer que todos nós, seres humanos, pertencemos a uma única raça. Que apesar das diferenças, e hoje nós falamos em diferenças relacionadas à cor, a características físicas, todos têm a sua dignidade. Nós temos um princípio fundamental na Constituição Federal, que é a proteção da dignidade da pessoa humana, sem qualquer tipo de discriminação. Então, hoje chamo vocês a refletir e chamo vocês para a responsabilidade que é de todos. Nós temos que reconhecer, a partir daí, educar, informar, que é isso que nós estamos fazendo hoje na Hora de Saber. Apoiar as organizações da sociedade civil. E daqui a pouco o professor Júlio vai falar a respeito disso, ele faz parte de um conselho. Cobrar políticas públicas combativas a toda prática antirracista. E toda vez que identificarmos qualquer prática antirracista, denunciar. Nós temos delegacia especializada, o Ministério Público e até mesmo para a Polícia Militar. Então, eu termino a minha fala por aqui, acho que o meu tempo já está chegando ao fim aí, os meus 15 minutos, acho que passei um minutinho. Agradeço pela oportunidade e peço a vocês, reflitam sobre o assunto que é de suma importância, mas não só reflitam. A partir da reflexão e do reconhecimento de que a situação existe, vamos todos agir conjuntamente. Muito obrigada. Professora Andréia, nós que agradecemos imensamente a sua participação. Essa aula, né, foi uma aula fantástica. É sempre um prazer ouvir a senhora sabe disso, né? Estamos próximo aqui na Unifran, estamos sempre batendo papo. Bom, lembrando, pessoal, que vocês podem enviar no chat as perguntas de vocês, tá bom? Tanto para a professora Andréia quanto para o professor Júlio. E no final nós vamos abrir aí para responder essas perguntas, né? Já tem algumas perguntas ali no chat. E vamos deixar para o final, assim que o professor Júlio terminar a fala dele, nós vamos fazer as perguntas também. Bom, então eu convido agora o professor Júlio César Domenciano, né? Para continuar esse bate-papo. Professor Júlio, o senhor tem 15 minutos, fica à vontade. Bom dia a todos. Eu sou um negão, embora sentado aqui, eu sou um negão de 1,89 m, 106 quilos,
pele negra escura, pele preta escura, cabelo crespo, preto, começando a ficar branco, eu já sou um pré-idoso, 59 anos, barba, cavanhaque, bigode e cavanhaque, né? Estou aqui no meu escritório aqui em casa, né? Uma sala de paredes brancas, porta ao fundo, à minha direita um armário. Fabrício, a minha apresentação não está aparecendo. Vou parar de compartilhar. O senhor tem que mudar a tela. Aqui. Pode compartilhar novamente. Isso, aí o senhor só tem que mudar a tela, que ele está compartilhando a sua tela inteira, o senhor não vai ver a gente, tá bom? Agora tá certo, agora tá tudo certo. Aparecendo, professor. Então, é um prazer enorme, né? Eu agradeço muitíssimo a organização desse momento, né, pelo convite. Né? Eu sou professor de Educação Física de formação, mas eu sou professor de Anatomia por paixão. Eu trabalho aqui na Faculdade de Medicina de Franca, da Universidade de Franca, e também no curso de Fisioterapia. E a minha fala hoje ela vai na direção da minha participação no CONDECOM, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento da Comunidade Negra de Franca, né? Então, eu começo explicando o que é o CONDECOM. O CONDECOM e qual é o papel desse CONDECOM, né? E qual é o meu papel como conselheiro no CONDECOM, como representante da Universidade de Franca no CONDECOM, né? Então, o papel do CONDECOM, ele ainda está em construção, né? Construção, por que eu digo isso? Porque o CONDECOM ele é uma instância do poder público, do poder municipal, que visa a fomentação de políticas públicas para essa comunidade, para a comunidade negra. Mas o CONDECOM ele também tem um papel importante, ainda que, eu diria, fugindo um pouco ali do perfil dele, né? Do perfil inicial dele, que é de promover essas reparações, né? Quando elas são necessárias. Reparações no sentido, assim, estão havendo conflitos, né, nos bairros, né? Está havendo discriminação de determinada pessoa, de determinado grupo, né? Lembrando que o CONDECOM ele atua em prol da comunidade negra, mas há outras comunidades inseridas nele também, né? Há participantes de várias outros grupos participando do CONDECOM, né? Então, o CONDECOM, inicialmente, ele tem um papel de produzir políticas públicas, né? Mas ele acolhe ali no seu bojo, ele acolhe essas denúncias raciais e procura dar destino para isso, né? Porque ainda não está muito claro para a população negra qual é o destino que deve ser dado, né? Eu entendo que problemas raciais, quem deve cuidar é a polícia, né? São os órgãos policiais, né? O Ministério Público, né? O cidadão precisa se valer das leis existentes para poder fazer valer os seus direitos, né? Então, enquanto isso não é de domínio público, né, dessa comunidade, o CONDECOM vem dando um certo amparo, né? Então, ele é um órgão fomentador de políticas públicas, né? E qual é o papel da universidade ao me nomear como conselheiro, né? Tanto eu quanto o Fabrício, né? Qual é o nosso papel, né? Qual é o papel da universidade? A universidade ela tem uma participação, ela precisa ter uma participação importante, né, na comunidade onde ela está inserida através dos seus programas de extensão, né? Mas a universidade ela também é um local de agregação de ideias, né, de disseminação de ideias, de produção de conhecimento, de produção de conteúdos, né, não só do ponto de vista científico, acadêmico, né, mas também, né, do ponto de vista social. Ela tem um papel importante, né, e ela participando do CONDECOM através dos seus conselheiros, ela faz valer esse seu papel lá, né? E qual é o meu papel como conselheiro no CONDECOM e como representante da universidade, né? O meu papel como conselheiro no CONDECOM é o de apresentar a universidade ao CONDECOM. Apresentar para o CONDECOM as possibilidades de uso da universidade, né? Dos seus produtos, né? Dos seus conhecimentos, das possibilidades de interação da universidade com a comunidade, que às vezes a comunidade desconhece,
né? Então, o meu papel como conselheiro no CONDECOM, ele vai muito além de simplesmente ser um representante da universidade lá, né? De ser uma voz da universidade. Ele é de tanto levar informações da universidade para a comunidade, quanto trazer informações da comunidade para a universidade e fazer essa troca, né? Fazer esse amálgama que possibilitará, né, que essa sociedade possa ter mais respaldo do que ela vem tendo no momento, né? Isso é o meu papel enquanto conselheiro, né? Então, aqui é uma breve apresentação do CONDECOM, né? Então, o seu papel como fomentador e criador de políticas públicas, né? E de demandas que a comunidade negra apresenta, tanto do ponto de vista legal quanto em outras áreas do desenvolvimento humano, né? Discutir os aspectos legais. Então, essa é uma participação importante. Nós estamos no momento agora aqui em Franca de discussão da lei apresentada pela professora, né, a professora André, há alguns instantes, né? Essa lei ela tem um prazo de validade em âmbito nacional e ela precisa ser validada também em âmbito municipal, né? Então, o CONDECOM teve uma participação importante, né, chamando os seus conselheiros para participar da votação na Câmara Municipal, convocando a comunidade para essa participação, né, para que seja feita ali, né, uma pressão sobre os vereadores e que eles entendam que essas políticas públicas criadas em âmbito estadual, federal, elas precisam ser consolidadas também em âmbito municipal, né? O CONDECOM também tem a função de apresentar à sociedade, né, os seus expoentes históricos. Ou seja, olha, quem foi importante na história da comunidade negra, não só local, mas também local, né? Porque às vezes a gente desconhece os personagens da nossa sociedade que têm relevância, né, nesse contexto, né? Isso é um papel importante que o CONDECOM faz, né? Nós estamos tendo essa semana vários eventos onde essas pessoas, que esses expoentes da nossa comunidade serão homenageados, né? Tornar-se-ão públicos, né, os seus papéis na sociedade, né, qual é o desempenho deles, né, e como que eles podem colaborar com a formação de um pensamento, né, local, ou de um pensamento até em âmbito estadual e federal, partindo aqui da nossa cidade, né, quais são as pessoas que estão aí desenvolvendo trabalhos importantes, né? A Unifran, como eu já disse, ela tem um papel de grande relevância, porque ela tem, por ser uma universidade, que se comunicar com a população local, né, através dos seus programas de extensão, né? O meu papel, como eu já havia comentado com vocês aqui, né, então, veja, como representante da universidade no CONDECOM, né, o que eu posso levar para o CONDECOM, né, é aquilo que hoje nós estamos conseguindo após 3 anos de uma intensa luta. Então, veja bem, né, essa expertise do professor universitário, né, inserido no contexto local. A professora falou agora mesmo que nós não temos, né, grandes números de professores negros nas universidades, né? Então, aqueles que têm essa possibilidade, aqueles que estão inseridos nesse mercado de trabalho, precisam, né, levar essas informações, levar essa possibilidade, né, para o conhecimento das demais pessoas, né? Então, veja, essa expertise que a gente vai desenvolvendo ao longo de anos de trabalho na universidade, ela precisa ser exposta, né, aos órgãos municipais, dentre eles o CONDECOM, né? Olha, a minha participação no CONDECOM, nesse momento, ela está no sentido de, quando nós pensamos em fazer políticas públicas, a gente precisa conhecer a realidade local, né? E a gente não tem informações. É incrível isso, né? Em 2022, nós não temos informações, nós buscamos isso junto ao IBGE, mas nós não conseguimos informações locais a respeito de alguns dados. Por exemplo, qual é a composição da universidade, qual é a composição da população negra de Franca, né? Os aspectos socioeconômicos, culturais, educacionais,
né, e de saúde, que é onde eu estou desenvolvendo esse trabalho, né, como é que você pode produzir políticas públicas sem conhecimento dessas informações? Né, e a gente não tem, infelizmente nós não temos. Nós não temos conhecimento, por exemplo, de qual é o número de negros na nossa cidade. Nós não temos conhecimento, por exemplo, né, de qual é o número de negros inseridos nas universidades. De qual é o número de negros que tem formação universitária, né? De qual é o número de negros que não está estudando, ok? Então, nós não temos informações para, a partir daí, pensarmos em fazer alguma coisa, né? Eu grifei aqui saúde em vermelho, porque é um dado importante, né? A comunidade negra, ela é propensa a algumas, digamos, algumas comorbidades, né, importantes. Por exemplo, pressão alta é muito comum no homem negro, na mulher negra. Glaucoma é muito comum, né? São doenças prevalentes, né, com uma alta incidência no negro. Problemas de ordem circulatória, né? Então é muito comum o negro sofrer de déficit circulatório de extremidades, né, o que acarreta em amputações, né? É muito comum o negro sofrer AVC em função da pressão alta, mas também dos problemas circulatórios, né? E nós não temos dados a esse respeito. Então, o que eu estou fazendo é produzir esse conhecimento, né? Trazer esse conhecimento para a universidade, fazer com que isso seja trabalhado, levar isso de volta para a comunidade, né? Então, nós fizemos uma solicitação junto ao prefeito, o prefeito que, por incrível coincidência, que eu acho que não é tanta coincidência assim, é também um colega professor na universidade, está afastado no momento, né, solicitando que essas informações fossem disponibilizadas, né, mas não havia como disponibilizar essas informações, porque elas não existem também no sistema de informação da prefeitura, né? Então, foi uma via de mão dupla do ponto de vista dos benefícios que essas informações podem trazer, tanto para a população, quanto também para a Prefeitura Municipal de Franca, que a partir desses dados pode fazer programações, né, de como atender a essas demandas, né? Olha, eu digo no sentido de que, poxa, qual é o número de casos de glaucoma, né? É importante saber o glaucoma no branco? Não há dúvida nenhuma, né? Mas essa é uma incidência maior para o homem e para o povo negro. Então, olha, qual é o número, né? Onde é que essas pessoas estão localizadas, né? Como é que nós podemos programar, então, uma atenção de saúde para essa comunidade? Óbvio, isso não exclui outros povos, né? Essa demanda, ela também atende à comunidade branca, né? Ou seja, mas é preciso que haja informações, né? Então, o Departamento de TI da Prefeitura Municipal, através do seu coordenador de TI, nós já sentamos, nós já conversamos, ele vai cruzar todo tipo de informação possível e imaginável, no sentido de a gente obter essas informações, né, para, a partir daí, então, tanto o CONDECOM, quanto a Prefeitura Municipal, quanto a Universidade de Franca, possam trabalhar esses dados, né? Porque sem esse detalhamento, sem essas informações, tem como fazer propostas de políticas públicas na área de saúde, né, sem informações das condições, né, de educação para essa comunidade, não há como produzir propostas também, né, culturalmente, o que é que pode ser feito para a comunidade, né? Então, esse é o meu papel, e o Fabrício, acredito eu, está também inserido nessa problemática, né? O Fabrício talvez tenha outra incumbência, eu tenho outros interesses, né? Mas o meu vai mais voltado para a área da saúde, porque é a minha formação, né? Mas esse é um papel importante do conselheiro, né? Representante da universidade dentro desse conselho, né? Que levar essa expertise da pesquisa, do desenvolvimento de pesquisa, né? Da discussão dos resultados e da apresentação desses resultados para a comunidade via CONDECOM, né? Porque através do CONDECOM a gente pode atingir um número maior de pessoas. Porque
porque o CONDECOM tem ali os seus grupos de trabalhos, né, os seus GTs, tem uma maior permeabilidade por essa camada da sociedade, né? Então, o que já foi realizado é aquilo que eu acabei de apresentar para vocês, né? Nós estamos agora esperando que esses dados, e esperando avidamente que esses dados, né, que nós solicitamos que fossem produzidos, né, sejam trazidos até nós, sejam disponibilizados para nós, para que nós possamos, então, compilar esse material, né, e a partir daí, então, apresentar ao CONDECOM para que novas propostas de políticas públicas possam acontecer. Não de forma aleatória, não baseadas em condições empíricas, né, em conhecimento empírico, mas sim naquilo que é real na nossa região em relação a essa comunidade. E uma coisa que nós estamos tendo um pouco de dificuldade é exatamente a questão do colorismo, né? Minha mãe tinha uma frase muito interessante, ela falava assim: meu filho, depois das 6 horas é boa noite, né? A gente não fala boa tarde mais ou menos, né? O Fabrício falou, sou um homem negro de pele clara, e de fato, né, esse colorismo ele é muito, muito forte no nosso país e ele é usado em alguns momentos até como elemento de discriminação, né? O homem negro de pele mais clara consegue uma maior mobilidade social, o homem negro de pele mais escura tem uma maior dificuldade nessa mobilização, esse colorismo que é uma característica do nosso país, né? Se a gente pensar na América do Norte, né? A ideia é da gota única de sangue, né? Você tem uma gota de sangue, você é negro, né? Aqui a gente parte para o negro, para o mulato, para o mais ou menos, né? E isso vai tornando mais difícil essa mobilidade, né, para alguns grupos, né? Eu sou um homem negro, né, de pele preta escura, né, filho de uma mãe, diria, branca, né? Ela não se classificaria assim, mas filho de uma mãe branca, de um pai negro, tom de pele 32, né? O que mais negro, o que mais preto existe entre os negros, né? Então, eu estou ali, né? Também tenho essa questão, né, já ouvi muito isso, mas você não é tão negro, você é um moreno claro. Não, eu sou um negão, né? Eu sou um negão. Né? Então, essa questão do colorismo, né, e da auto-identificação. Fugiu o nome aqui. Autodeclaração, né? Então, tem muitos negros que não se declaram negros porque passam ali, né, por ter uma pele mais clara, bem mais clara, né? Então, esse é um dado que dificulta o nosso trabalho lá no departamento de TI da prefeitura, né? Ô, Júlio, como é que a gente vai fazer com a questão da autodeclaração? Não sabemos. Vamos ver o que é que nós temos de informações para, a partir daí, informar geral, né? Todo mundo sobre esses dados que são de extrema importância. Eu vou findar a minha fala aqui, eu acho também que o tempo já foi suficiente, até para que as pessoas possam fazer perguntas, né? Agradeço mais uma vez o convite para participar dessa live, né? Agradeço às pessoas que estão aí nos ouvindo pela paciência, né? E pela participação. É isso, Fabrício. Obrigada, professor Júlio, por toda a participação, por falar desse assunto que é tão pertinente, tão importante para a nossa comunidade, para outras comunidades que também têm um interesse em se aprofundar mais no assunto. Eu gostaria que vocês continuassem aqui conosco, nós temos algumas perguntas. Primeiramente, eu vou deixar o Fabrício fazer uma pergunta para vocês dois, e depois eu volto, porque temos uma pergunta especificamente para a professora Andréia, tá bom? Quando necessário, né? Quando necessário esse bate-papo, essa conversa, né, Marina? Principalmente por nos entenderem, nos entendermos como pessoas negras, né? Como eu disse, né? Eu sou uma pessoa negra de pele clara e eu demorei muito em me entender isso, né? Eu não me achava branco o suficiente para me chamar de branco e não me achava preto o suficiente para me chamar de negro, quem eu era,
né? E isso é muito, muito ruim também, né? Porque eu não me identificava em nada, e até que estudando, né, pesquisando e começando a participar de alguns grupos, eu vim me entender, né, como um homem negro, né, mesmo tendo a pele clara, né, mesmo sendo pardo, né? E depois a pergunta, inclusive, é sobre isso, né, que surgiu aí no chat, né? Bom, tiveram alguns comentários aqui no chat bem interessantes, né? A Yara, ela fala, né, nós negros já sofremos e reconhecemos, porém não somos reconhecidos nem respeitados. Falar sobre isso em novembro é muito pouco, né? Realmente, né, Yara? A ordem psicológica também nos afeta muito, inclusive por conta de todo esse desrespeito que vivemos o tempo todo, no trabalho, na vida acadêmica e socialmente, né? Esse é o racismo estrutural, o racismo institucional, né? Que às vezes pode passar batido, né? Pode parecer que não é um racismo, né? Mas é também, né? Tem um outro comentário aqui da Ítala, né? Que ela fala que ótimo trabalho que o senhor está fazendo, professor Júlio. É motivo de muito orgulho saber que está lutando arduamente para trazer melhorias para a comunidade, né? Principalmente no âmbito da saúde, né? Nós não temos mesmo muitos dados, né? Na cidade de Franca, né? Geral, né? Quando a gente fala de pessoas que diabetes é uma doença que também afeta muito a comunidade negra, né? E quando eu participando uma vez de um evento com o pessoal do Conselho Nacional, eu perguntei, né? Existe uma diferenciação, né? Sabem-se quantos negros sofrem com diabetes? Não, né? Nós não temos essa divisão, né? Isso é muito triste, né? É muito complicado. Bom, eu tenho uma pergunta para os dois, uma pergunta bem genérica, né? Que eu acho de extrema importância, né? Principalmente para pessoas que ainda não se entendem como negros, né? Quando vocês, né, tanto a professora André quanto o Júlio, se entenderam negros, né? Vocês que têm a pele preta, né? Quando vocês se entenderam negros, né? E como que foi esse impacto, né? Vocês já nasceram, tiveram essa consciência de família, seus pais, seus avós trouxeram isso, ou vocês tiveram que viver um pouquinho, né, para se entenderem como pessoas negras? Eu falo primeiro ou professor Júlio? À vontade. Bom, eu me entendo como negra desde sempre, né? Como eu disse, meu pai é branco e minha mãe é negra. Mas uma coisa interessante, e que eu até trouxe isso para o meu doutorado, é o seguinte: apesar de sempre me reconhecer como negra, o fato talvez, né, de eu ter pais brancos e as famílias se misturarem, o fato de eu estar inserida num colégio de uma classe mais favorecida e de conviver com pessoas de várias etnias, talvez menos pessoas negras, mas também, e na minha educação, desde sempre, ter essa questão de acabar com a discriminação, acabar com o preconceito, eu sempre vivi a minha negritude de uma forma leve. Não que eu não tenha sofrido preconceito, sim, desde criança, sempre sofri, mas eu sempre deixei isso como uma questão secundária, tipo, a cor não importa, e talvez, né, nós vivemos uma democracia racial, até que quando eu ingressei no doutorado, eu falei, gente, eu preciso enfrentar a questão da negritude, eu preciso me envolver mais, porque se para mim, Andréia Ribeiro, é uma questão que eu posso dizer, olha, o seu preconceito não me afeta, o seu preconceito não me atinge, tem outras pessoas que não têm essa consciência, que são afetadas, que são atingidas, então eu não posso simplesmente achar que está tudo bem e deixar que cada um supere essa situação. Tanto que o tema do meu doutorado, né, o objeto de estudo, é o Estatuto da Igualdade Racial, né, justamente para ver qual é o sentido da palavra igualdade. Que igualdade é essa, né? Como que as pessoas, e aí, como o professor Júlio falou, se identificam, né? Se identificam como pardo, negro, e eu não vou invadir, que é a próxima pergunta, mas é uma questão de identificação. Agora, o importante é, eu, Andréia Ribeiro, desde sempre me reconheço como negra, mas nem sempre essa questão esteve em pauta para mim, como hoje ela está muito clara, no sentido de ter que atuar para combater as práticas antirracistas. Bem, eu nunca me deixaram pensar diferente. Na escola, nos clubes, né?
Sempre fui olhado como um homem negro, sempre um menino negro, uma criança negra, né? Em casa, meu pai como eu disse, meu pai é um tom de pele, é o que ele chama de preto retinto, é o preto mais preto que o preto que existe, entendeu? Então não tinha muito essa coisa assim. Também frequentei espaços onde o negro não era, o menino negro, o jovem não era muito comum, entendeu? Então, na minha escola, no primário, assim, tinha muitos meninos negros, mas não tinha muitos, não tinha tantos quanto eu achava que acho hoje que poderia ter tido, né? Eu não sei se pelo bairro onde eu morava, né? Eu estudei escola pública, o primário e o ginásio, né? Talvez pelo bairro ser um bairro um pouco mais central, né? Tivesse poucas crianças negras. Depois, no colegial aí já não tinha mais praticamente negro, né? Então eu sempre era olhado assim, meio torto assim, né? Porque era o meu sentimento. Talvez nem fosse o olhar, mas era o que eu sentia e o que eu percebia, né? Na universidade, isso caiu para praticamente dois, meu irmão e eu, né? Então, nós éramos os únicos negros na universidade, mas essa percepção, a minha autopercepção como negro, eu acho que nunca deixou de existir, né? Sempre fui percebido como negro também, né? E, óbvio, né? Quando a gente é um número... a gente, como na universidade, nós éramos em dois negros, meu irmão e eu, né? Todos os demais colegas brancos, a gente não tinha muitos problemas de aceitação, né? Nunca tive problema de aceitação na universidade. Passei por momentos de discriminação? Alguns. Né? Piada de preto, eu devo saber todas que existem por aí, entendeu? Mas nunca minha mãe falava assim para mim, olha, meu filho, o dia que eles te conhecerem, vão mudar maneira de pensar sobre você. Então, eu nunca tive muita preocupação com isso, não, né? Exatamente assim, levava dessa forma. Problema seu, a sua discriminação, né? Problema seu. Agora, eu tenho filhos mestiços, né? E é engraçado, vou fazer um relato aqui rapidinho. Minha mulher é branca. E quando minha mulher ia ao shopping com a minha filha é mesmo tom de pele que eu. Então, para quem pensa na teoria do embranquecimento da raça, eu penso o contrário, na teoria do empretecimento da outra, porque a minha filha é tão preta quanto eu. Né? Então, quem pensou que iria ter um filho mais claro, porque não, eu empreteci o filho dela. Então, quando ela diz que ia ao shopping só ela e minha filha, ela falava, Júlio, quando tá você, eu e a Maria Júlia, as pessoas olham e eu percebo que elas olham e tudo bem. Quando tá só eu e a Maria Júlia, as pessoas olham diferente, né? Então, são algumas coisas assim que a gente precisa pensar, né? Olha, ela sentia um olhar diferente, ela, mulher branca, com uma menininha negra no colo, de mão dada, depois com a menininha negra, né? Quando nós estávamos os três, está claro que essa menina é filha desse casal, mas quando estavam os dois, aí ela falou, será que eles pensam que eu adotei a Maria Júlia? Né? Eu falei, Paula, nunca vamos saber o que eles estão pensando, mas que é uma menina negra linda e maravilhosa, né? E é isso. Marina, tem uma pergunta para a professora Andréia, né? Acho que podemos juntar, são 3 na verdade, mas podemos juntar e fazer uma só. Isso, temos sim. Antes eu gostaria de falar com o professor Júlio, isso já aconteceu comigo também, professor. A minha mãe é uma mulher branca e o meu pai é um homem preto, e diversas vezes, até dentro do ônibus, quando eu era bem menor, já pararam a minha mãe perguntando se ela realmente era minha mãe, se eu era adotada, todo esse contexto que existe aí por trás. Então é algo que eu também vivenciei já. E falando um pouquinho sobre a pergunta que a gente tem aqui para a professora Andréia, temos 2 em uma, tá, professora? Então eu vou ler as 2 e depois vou pedir para você respondê-las. É um anônimo, não se identificou as 2 perguntas, mas vamos lá. É correto declarar-se como parda? Alguns dizem que não existe o conceito parda. Tenho dúvida com relação a isso. Gostaria de aproveitar também e a oportunidade de pedir a conceitualização do termo diáspora negra. E a outra pergunta é correto afirmar que uma pessoa é negra ou preta
Digo isso porque uma vez atendi uma aluna que me disse que não se titulava como negra, e sim como preta. Eu estava fazendo a matrícula dela e ela ficou incomodada, porque no sistema não tinha a opção preta na hora de declarar a cor. Essas são as duas perguntas, professora. Bom, vamos lá. Quando nós falamos em pardo, e aí o professor também falou em colorismo, né? Nós temos aquela situação que o Fabrício acabou de declarar. Olha, eu sou um homem preto, demorei a entender que eu era negro de pele clara. E realmente, nós estamos num país, né, que tem aí a miscigenação, e aí nós temos uma situação em que nós temos negros com os mais diversos tons de pele, né? Eu achei interessante o professor Júlio falar lá que o pai dele é um preto retinto, 32, né? Falou ali do grau. Então, quando nós falamos em pardo, o que existe hoje? E eu acho que nasce aí um conflito. Tem aqueles... Porque quando nós falamos em cor, quando nós falamos em etnia, quando eu tenho que me identificar, normalmente eu faço a autodeclaração. A própria pessoa se declara. E aí é uma questão de identidade. Às vezes eu olho para o meu colega de trabalho e falo, olha, doutora Andréia, eu te respeito porque você é negra e tal. E aí eu olho para ele, olho para o cabelo dele, olho para os traços físicos e falo, filho, mas você também a sua pele é um pouco mais... Mas ele não se identifica. Mas eu não posso enfiar isso na cabeça dele, certo? Eu não posso enfiar. Então, o que acontece? E aí nós vimos o Fabrício falando, a legislação obriga, né, a difundir a cultura negra nas escolas, e aí vem a questão da diáspora negra, que alguém abordou aqui, né? Quando nós falamos em diáspora negra, nós estamos falando num fenômeno de migração que aconteceu, né, de um povo. Então, isso aconteceu na época da escravidão, quando os negros vieram para o Brasil para servir como escravos, e tem toda aquela questão que eu falei no início, então. Depois que eles foram libertados, eles ainda continuaram sendo coisas, né? A princesa assinou um cheque sem fundo, enganou todo mundo, porque libertar não aconteceu nada, nós continuamos na mesma situação. E aí, para concluir aqui, algumas pessoas falam, não, pardo não, ou é preto ou é branco, como disse o professor, depois não sei que hora é noite, né? Então, e às vezes eu costumo brincar, Andréia, você é morena, eu falo, não economiza na tinta não, pode falar que eu sou preta, não economiza na tinta não. Então, mas é uma questão de autoidentificação. E aí a pessoa que fez essa pergunta, que a aluna tinha que se identificar e ela estava revoltada porque não encontrava a cor lá, porque tinha preto, e ela queria negro. Então, bom, quando nós falamos em cores, e aí vamos pensar nas cores que nós aprendemos, né? Branco, preto, amarelo, cor preto. Negro seria um adjetivo para preto, seria uma classificação de todas as pessoas de cores preta, uma chamada raça negra, né? Então são usadas expressões sinônimas. Agora, uma questão curiosa, nessa autodeclaração, essa pessoa que mencionou, a aluna ficou incomodada. Eu vou contar para vocês, eu atuei como assistente social durante muitos anos, antes de advogar, antes de vir para a docência, e aí eu acompanhava um cadastro, chamado cadastro único aí para as populações de baixa renda, e aí a pessoa me chamou, André, vem cá, ela precisa se autodeclarar, ela está com dificuldade, me ajuda. E aí eu fui. E aí a pessoa negra, né, retinta, como diz o professor Júlio César, falou, olha, eu não acho a minha cor aqui. Aí eu falo, vamos lá, vou te ajudar, vamos aqui, tem preto, pardo, branco, tal. Como você se identifica? Aí ela olhou para mim e falou assim, eles falam que eu sou cor de canela. Cor de canela, né? E onde é que está essa cor de canela? Então, existe, inclusive, proposta legislativa para excluir o pardo, para deixar como negro. Como também existe aqueles que se insurgem contra a possibilidade de deixar um pardo entrar na política de cotas. E aí vem o outro e fala, bom, mas se a gente não deixar o pardo entrar na política de cota, não vai beneficiar quase ninguém,
porque o pardo é aquele que é preto, mas que de repente está com a cor da pele mais clara. Então, eu não tenho autoridade para dizer aqui que é certo ou que é errado dizer pardo. Nós temos isso hoje. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, coloca essas 5 classificações, tem quem se insurge contra, tem quem se considere a favor, mas eu acho que a questão essencial é a questão de identificação, de identidade. E aí nós temos que fazer uma coisa só, educação. Desde o início, dar condições para as nossas crianças se reconhecerem, se identificarem. Ok? Perfeito. Muito obrigado, professora. Só fazer um adendo bem pequenininho nesse último tópico, né? Que é justamente algo que eu estava pensando aqui, de ser promotor do ambiente facilitador, né? Sim. É só para fechar essa frase aí, eu acho que quando a gente tem ali uma boa base, né, para ser o promotor do ambiente facilitador, a gente consegue mudar ali um pedacinho do mundo de alguém e do nosso próprio mundo. Perfeito, perfeito. Acho que tem mais uma só. Infelizmente, pessoal, nosso tempo está finalizando, né? Mas acho que dá tempo para mais uma pergunta que a Marina vai fazer aí. Marina, fica à vontade. Isso, temos mais uma pergunta para a professora também. Professora, deixa eu ver quem é a pessoa que fez, só um momentinho. E tá como anônimo, tá como anônimo também. Como tá anônimo? como anônimo. Isso. Professora, perguntaram como que você vê a dificuldade da mulher negra ou preta na sociedade? Olha, a dificuldade da mulher negra, preta na sociedade é imensa. Por quê? Nós estamos falando em minoria, né? Então, nós vivemos uma sociedade patriarcal. Não obstante todos os avanços, nós estamos numa sociedade patriarcal, onde a mulher ainda é minoria, onde a mulher não tem o seu verdadeiro valor reconhecido. Então, como a Patrícia falou que trabalha com a questão de diversidade, nós temos aí nas minorias o preto, a mulher, a população LGBTQIA+. E se ser negro não é fácil, se ser mulher não é fácil na nossa sociedade, ser mulher e negra realmente é um complicador. Eu acho assim que a luta, as dificuldades, elas pelo menos duplicam, né? Pelo menos duplicam, mas é um processo que tem que passar pela educação. E aí, como a Patrícia falou, né, nós temos que ter aqueles facilitadores. E se eu tenho uma característica, um papel de facilitador, nós temos que fazer o que nós estamos fazendo hoje. Informar, investir no processo de educação. E enquanto facilitadores, somos também multiplicadores desse conhecimento, né? Então, sem dúvida nenhuma, a situação da mulher negra no país é ainda mais delicada. Perfeito. Tínhamos mais algumas perguntas, mas infelizmente nosso tempo, né, é um papo para 300 anos, né, professores? É um papo que não sei se 300 anos daria para a gente, né, discutir tudo isso, né? Mas enfim, mas acredito que é uma semente plantada, acredito que é um início, né? Acredito que existem imensos locais onde a gente pode procurar mais conhecimento sobre as questões raciais, né? E é sempre importante, né? Principalmente uma pessoa branca, né? Quando ela procurem esse termo branquitude, né? Você que é branco, procure esse termo branquitude. Começa a entender um pouquinho sobre a branquitude. Qual o papel do branco perante ao racismo, né? Bom, queria agradecer, né, a Patrícia pelo convite, a Marina pela parceria, né, o Lucas que está aí nos bastidores também, que está nos ajudando bastante, a professora André e o professor Júlio por terem aceito esse convite, né, foi muito especial, né? Vou abrir para as considerações finais, para os agradecimentos. Eu queria, no finalzinho, antes de fechar, Lucas, deixar uma frase de encerramento de um pensador, de um escritor preto. Podem falar, pessoal. Bom, deixa eu começar aqui, então. Já passo a palavra para vocês. Mais uma vez, reitero aqui a minha satisfação, o meu agradecimento por ter essa rica oportunidade de estar participando deste momento. Como o Fabrício mencionou, é um assunto para muitos anos, mas eu espero que tenha ficado plantada a sementinha, que nós nos sintamos incomodados, que nós tenhamos coragem de abrir os olhos,
de enxergar as situações e de enfrentar, de fazer alguma coisa para que possa valer o princípio máximo da Constituição, como eu já disse lá atrás, a proteção da dignidade da pessoa humana, independente de suas características. Todos devem ser respeitados em sua individualidade, em sua integralidade. Muito obrigada a todos vocês. Queria agradecer pelo convite, primeiramente pela Patrícia, pela parceria do Fabrício, pela participação dos docentes, a professora Andréia e o professor Júlio. Fico muito feliz de ver vocês aqui atuando dentro da Cruzeiro do Sul. Para mim, vocês são referência e falar sobre esse assunto aqui, nos 3 anos que eu estou, foram assuntos que nunca foram abordados. E saber que a sementinha está sendo plantada ao decorrer do tempo é muito, muito enriquecedor para mim, para minha carreira. Eu fico muito, muito feliz. Muito obrigada pela oportunidade. Professor Júlio, quer falar? Eu também, é só agradecer mesmo. Gratidão, gratidão e gratidão. Esse é um momento importantíssimo, um momento bonito, né? É uma oportunidade para as pessoas que estão nos ouvindo de enxergar a problemática através de outros, né? De outros pontos de vista, né? De outros ângulos, né? Eu acho que podemos fazer isso outras vezes, né? Nós estamos começando 2023 aí, ó. Estamos aí nas portas de 2023, né? Que esse momento possa acontecer mais vezes, que essa divulgação possa ser mais ampla, que mais pessoas participem, né? Então, feliz demais da vida por esse momento. Muito obrigado mesmo. Bom, pessoal, o Fabrício vai deixar uma mensagem para a gente, mas também agradeço a participação de todos aqui, a professora Andréia, Júlio, Marina, Fabrício, que foram super parceiros aí conosco, né, nesse momento de planejamento, né, tem todo um trabalho pré, e deu tudo certo, né, até porque os professores aí estão em época de prova, então é uma correria. Mas que bom que a gente teve a oportunidade de abrir um momento, de abrir um espaço para começar a falar sobre alguns assuntos que realmente nunca tinham sido abordados anteriormente, né? Então, acho que eu saio desse encontro aqui com muita gratidão, né? E cheia, assim, com a alma enriquecida dessa tremenda aula que foi esse momento com vocês. Então, realmente, muito obrigada, pessoal. Bom, agradecer também, né, os quase 200 participantes que estiveram aí com a gente durante essa live, né, isso é muito legal, né, compartilhem, né, levem para os seus colegas de setor aí, né, esse assunto, né. Bom, eu quero deixar aqui, para finalizar, uma frase do Frantz Fanon, né, que é um psiquiatra preto, né, ele é nascido na França, mas ele é preto, né, e escreveu alguns livros já, né, um dos maiores pensadores pretos, né, e ele fala, né, os brancos racistas criaram a palavra negro. Os negros criaram a negritude. É isso, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.